louvores que declaram o nosso anseio, o nosso desejo por estarmos na presença de Deus. Verdadeiramente, quando nós conhecemos o Deus que a palavra Bíblia nos revela, não tem como não desejar verdadeiramente ter uma vida, um relacionamento pessoal com Deus. E nessa noite, irmãos, nós damos continuidade à série no livro de Gênesis, exposição em Gênesis. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 4. Nós faremos a leitura do versículo 13 a 15. E hoje é a penúltima mensagem dessa série em Gênesis 3, 4. Hoje nós já caminhamos aí para a reta final e para a conclusão dessa série. Todos os irmãos que têm acompanhado, essa é a 7ª pregação. Se você não ouviu as demais, eu quero convidá-lo a olhar o nosso Facebook, a nossa página no YouTube, e ali você poderá rever todas as mensagens anteriores. É uma série que tem sido de grande valor, de grande importância para a nossa vida como Igreja de Deus, porque nós temos reconhecido o que o pecado trouxe como sofrimento e dor para a vida humana. Nós temos reconhecido Caim como protótipo do velho homem, o que é de fato ser um homem não regenerado, um homem que não tem a esperança que temos em Cristo Jesus, e todos nós nascemos na mesma condição que Caim nasceu. E nessa série temos aprendido também como que a nossa velha natureza ela é eliminada, como que ela é crucificada e sepultada, e como temos uma nova vida. Então hoje eu quero convidar os irmãos a olhar no versículo 13 e 15 do capítulo 4, e aqui nós vamos identificar algo muito sério que Caim diz para Deus. Nós vamos reconhecer que Caim ele diz para Deus que haveria de se esconder da presença de Deus. Ele diz a Deus: me esconderei da tua presença. Então vamos ler o texto. Antes de lermos, vamos orar mais uma vez. Após a oração nós faremos a exposição do mesmo. Quero convidá-lo, feche os olhos, por favor. Vamos mais uma vez orar. Santo Deus, nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, tua igreja se reúne nessa noite para prestar culto ao Senhor, para louvar-te, para exaltar-te e agradecer-te. Reconhecemos, ó Pai, que só podemos estar aqui reunidos por tua graça, por tua bondade, por tua grande misericórdia. Reconhecemos que o teu amor nos alcançou, reconhecemos que a obra de Cristo Jesus é completa, é perfeita. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor manifesta a tua graça, tu manifestas, ó Pai, o teu grande amor para conosco. Permita-nos, nessa noite, à medida que lemos a tua palavra e trabalharmos esse texto, que o teu Espírito Santo venha iluminar nossas mentes e corações, ó Deus, possa renovar a nossa fé, a nossa firmeza em Cristo Jesus, a segurança que temos do teu amor, do teu perdão. E se porventura, Pai, em nossa vida nós temos pecado contra ti, temos agido de maneira que não lhe agrada, que isso fique muito claro aos nossos corações e mente, de modo que venhamos buscar a mudança que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por teu amor, por tua bondade. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos lá. Gênesis capítulo 4, versículo 13 e 15. Vejamos o que o texto nos diz. A palavra de Moisés continua com a seguinte narrativa. Versículo 13. Então Caim disse ao Senhor: a minha punição é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas da terra, também me esconderei da tua presença. Serei fugitivo e vagarei pela terra, e quem me encontrar me matará. O Senhor, porém, me disse: 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar a Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte. Nós somos testemunhas quando lemos esse relato de Gênesis, o quanto que o pecado, o domínio do pecado, lhe trouxe desgraça para a vida humana. Olharmos para Gênesis capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7, à medida que você vai lendo essas páginas iniciais da Bíblia, você vai reconhecer de uma maneira inquestionável o quanto que o pecado ele é uma desgraça.
o quanto que o pecado lhe traz dor, o quanto que o pecado lhe devasta a vida humana. Se você quer entender porque você sofre hoje, se você quer entender porque há tanta maldade no mundo, se você quer entender o porquê existe tanta desonra, o porquê existe tanta crueldade, a explicação está nos primeiros livros da Bíblia. A explicação está nesses primeiros capítulos. E nós temos aqui reconhecido o quanto que o pecado, a queda, ela domina a vida de Caim. E reconhecemos com isso que por causa do pecado, por causa da queda, o homem ele tornou-se escravo. Isso é muito importante compreender. A Bíblia nos mostra exatamente isso. Eu e você, todos nós nascemos escravos do pecado. Os nossos desejos e os intentos de nosso coração tornaram-se maus. Deus não nos criou para desejar o mal. Deus não nos criou para vivermos aquilo que é maligno, mas por causa do pecado de Adão, por causa da rebelião de Adão, toda a raça humana caiu com Adão, todos nós pecamos e trazemos essa herança maldita, que é justamente o pecado e a queda. E o que nós temos reconhecido aqui, quando falamos do pecado, quando falamos da queda, quando falamos dessa tentação de Adão e Eva, qual foi a astúcia da serpente? Como que ela seduziu Eva? E como que Adão tomou a decisão de não ouvir a Deus e ouvir a serpente? Um seguinte chamado, uma seguinte isca: você vai saber tudo, Adão. Você vai ser o Senhor, sabe tudo. Você poderá fazer na sua vida o que você bem entender, o que você bem desejar. Então, quando nós falamos de pecado, nós podemos usar um sinônimo como aquele que sabe tudo. Eu sei tudo, não preciso de ninguém dando palpite na minha vida. Eu tomo as minhas próprias decisões, eu vivo como eu bem entendo, como eu bem quero. Eu quero viver uma vida independente de Deus. Eu não quero um Deus dizendo o que eu posso ou não posso, ou aquilo que eu não devo ou devo fazer. Então, o pecado é exatamente isso, essa busca por independência de Deus. É uma busca pelo saciamento dos desejos da carne que foram corrompidos, que foram realmente distorcidos com a queda. Ou seja, o pecado não é aquilo que eu faço, mas o pecado é aquilo que sou sem Cristo Jesus. Se não houver redenção, se não houver uma obra da graça de Deus, todos nós indistintamente somos pessoas que nascemos escravos, viveremos escravos e morreremos como escravos do pecado, porque buscaremos o nosso próprio desejo e anseio. E aí nós temos algo muito importante. Por quê? Quem é Caim? Vamos lembrar aqui quem é Caim? Caim, ele é o primeiro herdeiro de Adão. Os irmãos já viram isso nessa série. E como primeiro herdeiro de Adão, Caim, ele é concebido, e ele nasceu em pecado, e como homem pecador, bem como também Abel, seu irmão, da mesma maneira, nasceu em pecado, mas há uma diferença entre Caim e Abel. Enquanto que Abel dá ouvido à instrução de seus pais, enquanto que Abel, ele crê naquilo que seus pais lhe passaram como esperança, em Gênesis 3,15, a promessa da vinda daquele que pisaria na cabeça da serpente, o que acontece com Caim? Caim, ele permanece o quê? Incrédulo. Caim não acredita. Caim não tem a esperança que Abel teve. E o que acontece com Caim? Nós vamos encontrar em Caim um homem que, quando oferece o culto a Deus, ou quando ele oferece aquele sacrifício, ele acha o quê? Eu tenho uma ideia melhor. Eu não vou fazer segundo aquilo padrão que Deus estabeleceu, mas vou fazer do meu jeito, da maneira como eu quero. E Deus rejeita Caim, vocês sabem disso. Deus rejeita também a oferta de Caim. Qual é a atitude de Caim? Como Caim se sente? Ele se sente com um profundo ódio de Abel. Caim não somente odeia Abel, mas também odeia a Deus. Se Caim pudesse, ele teria matado Deus. Mas ele não pôde matar Deus, obviamente. Mas que então ele tira a vida de seu irmão. Então, movido por um grande ódio, movido por uma grande inveja, e ele levanta-se contra a vida de seu irmão, tirando-lhe a vida,
e assim então Deus o alerta nesse processo. E nós aprendemos até aqui, quando olhamos para essa história de Caim, que Deus o alertou. Deus mostrou a Caim que ele era o quê? Moralmente responsável por aquilo que ele haveria de fazer. Deus, ele alerta Caim. E nós aprendemos, meus irmãos, quando estudamos versículos 6 e 7 do capítulo 4, que todos nós, sem distinção alguma nessa noite, nós somos moralmente responsáveis diante de Deus por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós somos. E mais do que sermos moralmente responsáveis, nós haveremos de prestar contas a Deus. Tudo que eu, Rodrigo, fizer, tudo que você fizer, tudo que nós fizermos, haveremos de prestar contas para quem? Para Deus. Mas o que nós reconhecemos em Caim? Nós reconhecemos que quando Caim, ele não dá ouvido à palavra de Deus, Deus fala o que para Caim? Olha, o pecado jaz à porta, cumpre a ti o que? Dominá-lo. O que Caim faz? Ele dá ouvido a Deus? Não. Ele continua obstinado em fazer aquilo que é mal. O que nós aprendemos? Que quando nós não damos ouvido àquilo que Deus diz em sua palavra, quando nós não nos rendemos àquilo que as Escrituras nos ensinam, nós nos entregaremos a uma vida de pecados, nós nos entregaremos a uma vida de maldição. Ou seja, não adianta só conhecer aquilo que a Bíblia diz. É preciso conhecer e crer, é preciso conhecer e compreender, é preciso conhecer e viver. Há muitas pessoas que foram para o inferno conhecendo bem de Bíblia. Há muitos doutores em Bíblia no inferno. Há muitas pessoas que conheciam a Bíblia de capa a capa, decoraram versículos inteiros, conheciam suas histórias, mas não se arrependeram, não creram, não foram salvos. Por quê? Porque não deram ouvidos à palavra de Deus. O que nós temos aprendido aqui nessa série é que Caim, ele nasceu em pecado, Caim, ele viveu em pecado, e Caim, ele morreu em pecado. Ele foi, ao longo de toda a sua vida, escravo do pecado. Queridos, é muito simples. Olhemos para a Bíblia e vejamos qual é a consequência do pecado. É a morte, é a dor, é a separação, é a tristeza, é a angústia da alma, é a desesperança na vida, é a falta de alegria e de prazer em viver, é exatamente a ruptura, a separação do relacionamento com Deus. E então esse diálogo está acontecendo, e Deus então advertir a Caim, mas Caim não dá ouvido a Deus. E nós temos aqui agora o momento mais trágico, é o momento em que, na narrativa de Moisés, lá em Gênesis 4, ele finda esse diálogo de Deus com Caim, e nós temos Caim voltando-se para Deus e falando para Deus: me esconderei da tua presença. O que nós temos aqui é fuga. E nessa noite nós veremos ver exatamente isso. A fuga da presença de Deus é resultante do domínio do pecado na vida humana. Eu quero que você guarde isso nessa noite. A fuga da presença de Deus é resultante do domínio do pecado na vida humana. Uma pessoa que vive em pecado, uma pessoa que vive contrária à palavra de Deus, ela não tem prazer, ela não quer estar diante de Deus, porque ela sabe que está com o quê? Com culpa no cartório. Ela sabe que está com o quê? Com débito. Então, a pessoa que não se arrepende dos seus pecados, a pessoa que não reconhece que é pecadora, a pessoa que não lamenta diante de Deus essa condição maldita com todo ser humano nasce, ela fugirá de Deus. Ela não consegue estar diante da palavra de Deus. Ela não consegue prestar culto a Deus, porque o domínio do pecado resulta na fuga da presença de Deus. Como é que nós podemos reconhecer esse ensino, essa verdade essa noite? Vamos observar, meus irmãos, que por que Caim ele foge da presença de Deus? Por que Caim ele não quer mais estar na presença de Deus? Olha o versículo 13. Diz assim: então Caim disse ao Senhor: a minha punição é maior do que eu possa suportar. Percebam isso.
O que Caim está dizendo para Deus? Aqui é um sentimento de autocomiseração, de autocompaixão de Caim, mas é algo muito sério, irmãos. Caim, ele não reconhece que Deus é justo. Caim, ele não reconhece a justiça de Deus. E o que precisamos perceber, que o texto nos mostra, é exatamente isso. Em momento algum, na vida de Caim, ele se arrependeu do seu pecado. Em momento algum, na vida de Caim, ele reconheceu a sua iniquidade. Ele admitiu que havia pecado contra Deus. Quem não admite o seu pecado, que não admite a sua culpa, acha Deus injusto. E há muitas pessoas que entram em crise de fé, entram em crise naquilo que diz respeito ao relacionamento com Deus, porque não conseguem perceber que Deus é justo. E não percebe a justiça de Deus porque não percebe a si mesmo. E Caim, como protótipo do velho homem este, que está escravizado, que é dominado pelo pecado, ele não reconhece a justiça de Deus. O que nós temos em Caim é um homem que lamenta a punição, mas enquanto que lamenta a punição, ele não lamenta o pecado, ele não gosta da correção de Deus. Mas o que? Ele não gosta da correção de Deus, mas não se importa com o pecado que cometeu. Meus irmãos, o quanto que isso é sério e importante para nós compreendermos nessa noite. O quanto que muitas das vezes nós precisamos estar muito atentos à nossa vida, porque não queremos ser corrigidos. Não aceitamos a correção, mas exaltamos o erro que cometemos. Não queremos o puxão de orelha, mas queremos permanecer cometendo os mesmos erros. Caim não se arrepende. Caim não admite que está em falta. Quando nós trabalhamos semana passada, no versículo 12, vamos lá para o versículo 12, aí do capítulo 4 mesmo, nós temos a punição de Deus. Ou vejamos novamente, eu passarei de maneira breve, quem puder depois assista na internet a mensagem do ano passado, poderá ver com mais detalhe. Mas veja no versículo 12, olha o que Deus diz a Caim: quando cultivares a terra, ela não te dará mais sua força, serás fugitivo e vagarás o quê? Pela terra. E Deus aqui, ele está, eu falei semana passada que por 5 vezes, no versículo 10 até o versículo 12, Deus menciona a palavra terra. Nós vamos ver que a terra, Caim não poderia mais permanecer na terra de seus pais. Lembram-se disso? No versículo 11, por causa do crime de assassinato, ele seria o quê? Afastado da terra de seus pais. Caim, ele perderia o convívio com os pais, Adão e Eva. No versículo 12, nós vimos semana passada que por causa do crime de assassinato, ele não conseguiria mais exercer a sua profissão como outrora. Qual era a profissão de Caim? Ele era o quê? Agricultor. Nós vimos semana passada que também por causa do crime, Caim, ele seria o quê? Um fugitivo e vagaria pela terra. Nós reconhecemos semana passada exatamente isso. Por 5 vezes, a punição que Deus dá, Deus está mencionando a terra. Isso quando nós olhamos para a palavra, o conceito dentro do homem oriental, aqui nós temos ser expulso da Adamar, do seu lugar de habitação. Caim não seria mais aquele que estaria no seu habitat. Toda a sua vida seria vivida numa hostilidade. Caim, ele sim estava sendo ele estava muito consciente da punição que Deus estava lhe dando. E o que nós temos aqui, meus irmãos, é Caim, ele sente peso da punição, mas não quebranta o coração. Meus irmãos, o quanto que isso é sério para o nosso entendimento. Ele sente o peso da punição, mas isso não quebranta o coração. Isso não o coloca de joelho. Isso não faz clamar a misericórdia de Deus. Isso não faz: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Caim não faz isso.
O que nós temos aqui é Caim, um homem que permanece obstinado no pecado e aliançado em fazer aquilo que é mal aos olhos de Deus. Caim, ele continua determinado em fazer aquilo que era contra a vontade de Deus, mesmo sabendo qual era a vontade de Deus. Para Caim, Deus, ele é um juiz cruel que o puniu severamente. Para Caim, Deus, ele era um juiz que era severo, era muito duro e não percebia a justiça de Deus. Nós precisamos, meus amados irmãos e irmãs, reconhecer que Caim, em momento algum, clamou por perdão. Em momento algum, clamou por misericórdia. E aqui é algo muito sério. O pecado, ele escraviza, o pecado, ele oprime, o pecado, ele faz com que a pessoa ela seja esmagada numa forma de existência que não consegue ver esperança, não consegue ver a graça e a misericórdia de Deus. É uma sensação horrível de angústia, de falta de paz, é uma vida oprimida. Portanto, quem vive escravo do pecado não consegue reconhecer o caráter de bondade, de santidade, de misericórdia, de amor e de justiça de Deus. Irmãos, prestemos atenção nisso, porque quantas das vezes nós estamos lidando com situações reais em nossa vida e nós não nos prostramos diante do Senhor e clamamos a Deus: Deus, tem compaixão de mim, Senhor. Senhor Deus, eu sei que eu estou passando hoje é fruto, é consequência dos erros que eu cometi, ou erros que pessoas cometeram contra mim, mas eu necessito do teu perdão, eu necessito da tua graça, eu necessito da tua misericórdia. Deus, só tu és a minha esperança. Caim não fez isso. Eu pergunto a você, quando você se sente oprimido, quando você se sente angustiado, quando você se vê envolto a tanto mal, a tanto pecados, a tantos erros, que atitude você tem diante de Deus? Você consegue admitir diante do Senhor o quanto você necessita da graça e da misericórdia dEle? O quanto você necessita da compaixão, do perdão de Deus? Ou você acha que Deus é injusto? Deus, tu és injusto. Deus, por que tu permites que eu passe por isso? Deus, eu não suporto mais essa vida. Deus, eu não quero mais saber de você. Eu estou indo na igreja, eu faço isso, faço aquilo. E agora eu vou viver minha vida do jeito que eu quero, porque você não está fazendo o que eu quero. As pessoas, meus irmãos, na hora da dor, da angústia, não se prostram diante do Senhor, assim como Caim. Quando Caim fala: esconderei da tua presença, Caim não está reconhecendo a justiça de Deus. Mas o texto continua a nos mostrar também que Caim não somente não reconhece a justiça de Deus, mas o versículo 14 nos mostra que Caim não anseia a presença de Deus. Irmãos e irmãs, o quanto que isso é sério, porque precisamos compreender aqui para os primeiros israelitas, lá no início do povo de Deus, se um homem ele fosse expulso da terra de Yahvé, da terra de Deus, se o homem fosse expulso da terra do Senhor, esse homem seria entregue a outros deuses. Ele vagaria pelo deserto, ele seria um homem sem a presença do Deus Criador. A ideia é que se ele fosse expulso da terra de Deus, ele viveria sob o domínio de espíritos malignos, ele viveria numa terra desolada, ele viveria numa terra onde o demônio Azazel dominava. Isso aqui, meus queridos, é muito sério. Nós temos aqui um conceito da presença de Deus relacionado a Adamá, que é a terra de Deus. E Caim é expulso dessa terra. Caim é expulso da presença de Deus. Hoje expulsas da face da terra. Qual é a atitude de Caim? Também me esconderei. O que ele diz? Me esconderei da tua presença. Caim, meus queridos irmãos e irmãs, ele não anseia a presença de Deus. Ele é expulso. Ele fala: mas eu vou fugir de você. Eu não quero mais saber de nada de você.
não estou nem aí para você. Ele é expulso da presença de Deus e ele não lamenta por isso. Caim, ele é expulso da Tamar, ele também está sendo expulso da presença de Deus. Caim não faz nenhuma questão em estar na presença de Deus. O que ele deseja, o que ele quer é realmente fugir. É realmente entregar-se a uma vida de erros, de pecados, a uma vida mundana. E aqui é algo muito sério: a falta de reconhecimento do conceito da onipresença de Deus. É possível, irmão, nos escondermos da presença de Deus? É possível fazermos alguma coisa oculta aos olhos de Deus? Absolutamente. Mas Caim achou que era possível. Então, quando nós compreendemos essa atitude de Caim, essa forma com a qual ele procede, nós vamos perceber que ele é expulso para o deserto, ele é expulso do Éden. E aqui um paralelo interessante a falarmos: enquanto que Caim, Adão, ele é expulso do jardim do Éden, Caim ele é expulso, a ideia é que ele é expulso do Éden. O Éden podemos considerar como todo o continente daquele tempo, toda a terra, uma única porção de terra, mas a ideia de ele não estar mais na presença de Deus e não se importar com isso. Então, no deserto, Caim, expulso, numa terra maldita, numa terra onde nasce Deus, essa ideia não está ali, a presença de Deus não está ali presente. Caim, ele como assassino, ele seria destituído da proteção de Deus. Ele não teria direitos mais de parentesco, qualquer que fosse. Qualquer um poderia matá-lo impunemente. A impunidade no deserto é uma realidade. E aqui, meus queridos, algo muito, muito importante é perceber que Caim não se importa com isso. Caim, ele quer viver a vida longe de Deus. E algo que é muito sério. Lembra que eu falei que Caim, ele lamenta a punição, mas não lamenta o pecado? Lembra-se disso? Caim lamenta a punição, mas não lamenta o pecado. E Caim também, ele lamenta o fato de que ele poderia vir morrer. Olha aí no versículo 14. O que ele diz? Serei fugitivo e vagarei pela terra, e quem me encontrar, o que vai fazer? Me matará. Ué, o que Caim está mostrando aqui? Eu vou ser fugitivo, vou vagar pela terra, e quem me encontrar vai me matar. Qual é a preocupação de Caim? Caim aqui, ele parece estar muito mais preocupado com a sua morte corpórea. Ele parece estar muito mais preocupado com a sua morte física do que com a sua própria alma. Caim aqui, ele está preocupado em continuar vivendo na terra, mas não está preocupado com a sua salvação, com a vida eterna. Lembremos-nos que quando Deus falou a Adão: se comeres esse fruto, certamente morrerás. Deus aqui está falando da morte em três instâncias: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. No momento em que Adão e Eva comeram do fruto, eles receberam o quê? Eles sofreram a morte espiritual. Estavam separados de Deus. E se não houvesse arrependimento em Adão e Eva, eles sofreriam a morte eterna. Mas o texto continua a nos mostrar nos capítulos posteriores, capítulo 5, que Adão, ele viveu 930 anos e depois morreu. E aqui então, meus irmãos, Caim está preocupado com que morte? Não é a morte espiritual, não é a morte eterna. Ele está tão somente preocupado com a morte física. Quantas pessoas vivem em suas vidas e lamentam a morte física? Não querem morrer, não querem deixar a vida desse corpo, mas não estão nem aí para a sua vida com Deus. Não estão preocupados com a vida eterna. Não querem ter relacionamento com Deus. Permanecem espiritualmente mortos.
e permanecem eternamente condenados. Você está preocupado? Você tem parado para pensar na questão da sua vida? Aonde você vai passar a eternidade? Se você morresse hoje, você morreria seguro da vida eterna? Você tem segurança da salvação eterna? Você tem segurança? Com base em quê? Se a tua segurança está baseada nas obras que você realiza, se a sua segurança está baseada na sua religião, na sua religiosidade, pelo menos me dizer, mas não há esperança alguma para você. O homem, por si só, é incapaz de se reconciliar com Deus. Por meio das obras, somos incapazes de recebermos o perdão de Deus. Caim, ele está preocupado com a morte física e não está preocupado com a morte eterna. Caim, ele é um homem que não anseia a presença de Deus. E você? Você anseia a presença de Deus na sua vida? Você verdadeiramente busca a presença de Deus? Você verdadeiramente deseja ter uma vida que agrade a Deus? Você verdadeiramente deseja viver para aquele que o criou, para aquele que o criou? E aí então, meus amados irmãos, o texto continua a nos mostrar que Caim, ele também, da mesma maneira que Caim, ele não reconhece a justiça de Deus, ele não anseia pela presença de Deus. E o versículo 15 nos mostra que Caim, ele não recebe o perdão de Deus. Olhamos o versículo 15. O Senhor, porém, disse: 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte. E é muito claro aqui nesse texto que Deus não está perdoando Caim. Não há perdão para Caim. Não há reconciliação para Caim. Não há vida para Caim. E o que nós temos aqui, meus irmãos, é Caim é um homem que permanece obstinado, que permanece aliançado com aquilo que é mal. Então Deus o ouvindo, e Deus, ele mostra a Caim algo a qual ele precisava, ao longo de sua vida, perceber. Caim, ele não se arrepende, ele permanece obstinado e aliançado com o mal. Caim, ele é lançado para fora da Tamar. Caim, ele corre risco de morte. Então o que Deus faz? Primeiramente, olhamos aí. Acompanhe na sua Bíblia, por favor, versículo 15. 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o ferisse, o quê? De morte. Caim, a partir de agora, ele viveria uma vida nômade. A partir de agora, Caim viveria uma vida de sérios riscos de morte. E Caim reconhece isso. Ele está preocupado com isso. Ele está preocupado com a sua morte física, enquanto não está preocupado com a sua morte eterna. Caim são que mortais, porque ele tirou a vida de Abel. Ele viu a sendo morto, o seu sangue sendo derramado, e não Deus Caim. Quem te matar, Caim? Sobre este que o fizer, se alguém o fizer, 7 vezes será cobrado sobre ele. 7 mortes seria cobrado como retaliação. O que Deus está mostrando para Caim, e o que Deus está mostrando para a humanidade em seu início, que a vida daquele que mata, a vida daquele que tira a vida, 7 vezes mais precisa ser penalizado. A retribuição precisa ser 7 vezes mostrando que Deus, ele não concorda, que Deus, ele estabelece o princípio de que a vida, ela é sagrada, a vida, ela é preciosa. E o que Deus faz então? Exatamente isso. Deus, ele mostra que quem matasse Caim, 7 mortes seriam cobradas em retaliação.
daquele que matou e de seus familiares. Imagine se fosse assim hoje em dia, meus irmãos. Acho que não sobraria ninguém na face da terra, né? Porque quantos assassinatos, quantas pessoas são mortas todos os dias por crimes, latrocínio, quantas pessoas têm suas vidas perdidas, como que a banalização da vida, a banalização da morte nos dias que vivemos. Então, a questão é a seguinte: por que Deus mantém a vida de Caim? Ele concede longevidade. O que Deus está mostrando? Que Caim não ia morrer rápido. O que Deus está mostrando? Que Caim ainda ia viver muito tempo. O que Deus está mostrando é que ninguém poderia vingar o sangue de Abel. O que Deus está mostrando é que era o próprio Deus que vingaria o sangue de Abel. Veja que pena dura. O que Deus está mostrando com isso? Que a graça comum de Deus está guardando a vida de Caim por longos séculos. Caim não viveu pouco tempo, ele viveu séculos de vida. O que isso quer nos mostrar? Para servir de advertência contra o crime de assassinato. É o primeiro assassinato que ocorre. Então Deus estabelece o assassinato como um crime gravíssimo. Agora, imaginemos nós o tempo de vida que Caim viveu e ao longo de sua vida ele recordando-se do mal que ele cometeu. Podemos, meus amados irmãos e irmãs, quantas noites de insônia, quantas noites de perturbação, quantas noites vinham à mente de Caim o que ele fez com a vida de seu irmão. Minha é a vingança, diz o Senhor. E o que nós precisamos continuar observando no versículo 15: e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte. O que isso quer dizer? Como assim Deus colocou um sinal em Caim? Meus queridos, o que precisamos reconhecer é que quando Deus ele coloca um sinal em Caim, o objetivo desse sinal era justamente proteger a vida de Caim. É o próprio Deus quem guardaria a sua vida. Caim não seria assassinado como foi seu irmão. É o próprio Deus que permitiria que Caim vivesse muito tempo, os propósitos pelos quais já mencionei aqui. Então, Caim ele não recebeu o perdão de Deus, mas ele recebeu a graça comum quando o próprio Deus estabelece que ele guardaria a sua vida. E nós temos aqui Caim, o homem que não recebeu o perdão de Deus. E também significava que Caim continuamente haveria de lembrar-se daquilo que fez contra o seu irmão. A marca que Deus coloca em Caim, na verdade, foi para proteger a vida de Caim contra aqueles que poderiam tentar, contra aqueles que poderiam matá-lo. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos ver que Deus, Ele age, Deus, Ele atua, mostrando a Caim que o seu tempo de vida seria longo, mas, sem dúvida alguma, ele seria permanentemente confrontado com o erro que ele fez. E ele não se arrependeu. Ele permaneceu com o seu coração endurecido. Ele permaneceu com o seu coração obstinado a fazer aquilo que é mal. Meus queridos, gostaria que você parasse e pensasse um pouco sobre isso. Você já parou para perceber o quanto que o pecado é maligno? Você já parou para perceber o quanto que o pecado ele é pior do que a pior desgraça que pode ocorrer numa vida de pobreza? Você parou para perceber o quanto que o pecado é pior do que um câncer? O quanto que o pecado é pior do que a morte? O quanto que o pecado é pior do que qualquer sofrimento que possa vir? O quanto que o pecado é pior do que o inferno? O quanto que o pecado nos afasta de Deus? Nós precisamos, como ouvintes da palavra de Deus, nessa noite pararmos e olharmos para a nossa própria vida e percebermos uma realidade da qual nós não temos como escapar. Qualquer pessoa que não se arrepender de seus pecados, confessar Jesus como Senhor, será um Caim. Quem não se arrepende, se esconde de Deus.
O que foi que Adão fez quando reconheceu que havia pecado? Ele se escondeu de Deus. Ele se esconde de Deus, as árvores do jardim. Adão, onde estás? Ele fala: ouvi a sua voz, ouvi seus passos, e eu tive o quê? Medo, por isso me escondi. Se não houver arrependimento, se não houver confissão, se não houver a fé exclusiva em Cristo Jesus, a vida humana é marcada por esconder-se de Deus. O homem se esconde de Deus na religião, o homem se esconde de Deus fazendo boas obras, o homem se esconde de Deus tentando alcançar a sua salvação pelos seus próprios méritos. E meus queridos irmãos e irmãs, assim como Caim, todos nós nascemos escravos do pecado. Eu tenho uma filha de 5 anos. Ela nasceu escrava do pecado. Se a graça de Deus não alcançá-la, ela já está condenada. Meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos nos despertarmos e vermos que o pecado, ele verdadeiramente trouxe a morte, a separação eterna de Deus. Porque nós temos Caim e cada um de nós aqui. Caim e você. Quando nós olhamos, nós reconhecemos que Caim nasceu o quê? Escravo do pecado. Caim, ele viveu como? Escravo do pecado. Caim, ele o quê? Morreu escravo do pecado. Caim, ele recebeu a condenação eterna. Se eu e você, se nós nascemos como Caim nasceu, escravos do pecado, meus amados irmãos e irmãs, o que nós precisamos nessa noite parar e pensar: como eu vou viver? Como você vai viver? Como você vai morrer? Condenação eterna ou salvação eterna? Meus queridos, a vida, a vitória diante da morte, a salvação eterna, nós não adquirimos pela religião, nós não adquirimos pelas boas obras, nós não adquirimos porque nós intentamos fazer aquilo que é bom, mas a única maneira de você receber o perdão de Deus, a segurança da vida eterna, a certeza de que você, quando morrer, não será condenado, é justamente sendo atraído à pessoa e obra de Cristo Jesus. Nós precisamos reconhecer quem é Jesus, o que Jesus fez por nós. E a palavra de Deus, em Romanos capítulo 5, nos fala que fomos justificados por meio da fé. Vamos abrir em Romanos 5. A palavra nos mostra que a justificação, nós somos declarados justos por Deus. Não há mais culpa legal sobre nós. Deus não cobrará os nossos pecados se nós colocarmos a nossa fé, a nossa esperança em Cristo Jesus. Olha na sua Bíblia, Romanos 5, 2. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que nós temos aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos mostrando que nós somos livres da ira vindoura. Nós não receberemos a condenação eterna se formos justificados pela obra de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós precisamos reconhecer o seguinte: como que eu posso ter segurança de que eu sou perdoado, de que eu sou salvo, de que eu sou aceito por Deus? Nós temos a segurança quando nós realmente concordamos com Deus. Você precisa concordar com Deus que é pecador, diferente de Caim.
Em momento algum na vida de Caim ele concordou com Deus. Deus, realmente eu errei. Ó Deus, me perdoe, Senhor, eu errei com meu irmão. Eu cometi um crime. Ó Deus, ele não fez isso. Então nós precisamos concordar com Deus que somos pecadores. Você precisa reconhecer que é incapaz de salvar a si mesmo. Se você acha que pode salvar a si mesmo, você não vai ser alcançado pela graça de Deus. A salvação não é obra humana, é obra de Deus. Então eu preciso o quê? Concordar com Deus que sou pecador. Eu preciso reconhecer que sou incapaz de salvar a mim mesmo. E eu preciso o quê? Arrepender-me dos meus pecados e desejar ter uma nova vida. Eu preciso, Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que sou falho. Senhor Deus, eu reconheço que eu sou incapaz de salvar a mim mesmo. Ó Deus, eu reconheço quantas falhas eu tenho. Senhor, quanto que o meu coração muitas vezes corrupto. Arrependo-me disso, Deus. Eu desejo uma nova vida. Eu preciso ter uma nova vida. Então, quando nós assim procedemos, confessamos a obra de Jesus, Senhor, eu reconheço que Tu enviaste Jesus Cristo, o Teu único Filho, para morrer na cruz do lugar. Ó Deus, eu creio na obra de Jesus. Eu creio que todos os meus pecados, todo o mal que eu fiz, Senhor, foi da maldição do pecado. Senhor, me perdoe. Senhor, arrependo-me. A obra de Jesus é perfeita, é completa. Você precisa reconhecer que Jesus ressuscitou dos mortos. E Jesus não continuou morto, Ele não está pendurado no madeiro, mas Ele vive. E aí então, você agora, como uma pessoa que confessa Jesus, que reconhece que você foi crucificado com Cristo, foi sepultado com Cristo, agora a minha vida, ela é direcionada por Cristo Jesus, ela é direcionada pelo Deus da palavra, pela palavra de Deus. A minha vida agora é para a glória de Deus. Agora eu buscarei ser um homem, buscarei ser uma mulher segundo o coração de Deus, conforme a sua palavra registra, viverei para a glória do Senhor. Meus queridos, se você está tentando salvar a si mesmo, preciso lhe dizer, você não vai conseguir. Você precisa verdadeiramente reconhecer a obra perfeita que Jesus fez. Você precisa concordar com Deus que é pecador. Você precisa reconhecer que é incapaz de salvar a si mesmo. Você precisa arrepender-se do seu pecado e desejar ter uma nova vida. E agora, em Cristo, você viverá uma nova vida que agrade a Deus. E eu pergunto a você nessa noite, o que você deseja? O que você está buscando? O que você quer para a sua vida? Você tem essa noite a oportunidade de pensar em Caim. Caim foi o homem que ouviu sobre Deus. Caim foi o homem que falou com Deus, mas o homem que virou as costas para Deus, o homem que permaneceu com o seu coração corrompido, permaneceu com a sua vida longe do Senhor. Caim foi incapaz de salvar a si mesmo. A palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 10, abre lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim, Romanos 10, 9: Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. Qual é a sua decisão? O que você deseja para a sua vida? Quero chamar a equipe de novo aqui à frente. Nós vamos, nesse momento, orar. Se nessa noite você tem reconhecido que tem vivido como Caim,
Se você reconhece nessa noite que você vinha vivendo afastado de Deus, longe de Deus, se você reconhece que as suas escolhas, que os seus sentimentos, os seus pensamentos eram contrários àquilo que Deus revela em sua palavra, e você deseja arrepender-se, confessar isso ao Senhor, em nome de Jesus eu quero desafiar, faça isso agora. Tome essa decisão, arrependa-se, confesse Jesus. Vamos nesse momento orar. Após orar, nós vamos louvar a Deus com uma música. E se você nessa noite está tomando essa decisão, e fale depois. Vamos começar uma nova caminhada. Vamos seguir os passos de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Tu conheces, ó Pai, todas as pessoas que estão aqui essa noite. Tu sabes, ó Deus, aqueles que ainda permanecem com uma vida longe de Ti. Aqueles que têm colocado a esperança da vida, a esperança, ó Deus, da eternidade em seus próprios atos, em sua própria justiça humana. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Converta os corações daqueles que ainda, ó Pai amado, estão, ó Deus, mortos, estão separados de Ti. Traga-os, ó Pai, pela ação do Teu Espírito Santo, deles, ó Deus, uma nova vida. Que eles possam, ó Deus, crer que foram crucificados com Cristo foram sepultados e com Cristo ressuscitado por uma nova vida. Ó Deus, que possamos nos alegrar, que possamos, ó Pai, ver a ação do Teu Espírito, trazendo a vida àqueles que estão mortos, dando alegria àqueles que estão tristes, ó Pai, reconciliando contigo aqueles que estão irredutíveis. Assim nós oramos, ó Pai, e suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, vamos louvar e adorar a Deus com essa canção. louvar a Deus porque em Cristo Jesus nós recebemos o teu perdão e amor. Em Cristo Jesus nós fomos reconciliados contigo.
Obrigado pela obra perfeita, completa que Jesus fez. Nós reconhecemos, ó Deus, que exclusivamente, tão somente pela pessoa e obra de Jesus, nós fomos reconciliados contigo. Ó Pai, que tenhamos uma fé que agrade ao Senhor, que tenhamos uma vida de acordo com a Tua vontade, que possamos cumprir, ó Pai, o Teu querer. E agora, Pai, leva-nos para nossas casas, marcadas por Ti. Rogamos, ó Deus, livra-nos e guarda-nos de todo mal. Conceda-nos uma semana em Tua presença, que possamos fazer a Sua vontade, aonde quer que estejamos, que sejamos bênçãos em Suas mãos, ó Pai. E aguarda com o Teu amor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Teu Santo Espírito sejam com o Teu povo, hoje e para todo sempre.